Bem-vindo ao canal Catequese para Todos. Olá, criançada. Já alguma vez pensaram o que aconteceria se alguém importante na tua família partisse e não deixasse nada escrito sobre o que é teu? Hoje vamos descobrir uma história incrível da Bíblia, no livro de Números, em Números 27, 17, onde 5 irmãs tiveram coragem de falar com Moisés e pedir justiça a Deus. Elas não ficaram caladas, elas confiaram no Senhor e foram ouvidas. E no final desta história, Deus mostra algo muito importante: Ele cuida de todos com justiça e também prepara novos líderes para o seu povo. Fica comigo até ao fim, porque esta história pode mudar a forma como vês a coragem, a fé e a justiça de Deus. Na tribo de Manassés havia 5 irmãs, Mala, Noa, Folha, Milca e Tirsa, que eram filhas de Selofade e descendentes de José por Manassés, Maquir, Gileade e Éfer. Um dia apresentaram-se diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, dos chefes e de toda a comunidade, à entrada da tenda do encontro e disseram: O nosso pai morreu no deserto, mas não pertencia ao grupo daqueles que, juntamente com Coré, se revoltaram contra o Senhor. O nosso pai morreu por pecados que ele cometeu e não deixou filhos herdeiros. Por que é que o nome do nosso pai haveria de desaparecer da família, por causa de não ter tido filhos? Dá-nos o direito de tomarmos parte na herança, tal como os irmãos do nosso pai. Moisés foi apresentar a causa delas diante do Senhor. E o Senhor disse a Moisés: As filhas de Selofade têm razão. Deves dar-lhes o direito de terem parte na herança, tal como os irmãos de seu pai, e fazer com que elas recebam as heranças do seu pai. Além disso, diz aos israelitas que, no caso de um homem morrer sem deixar filhos, a sua herança passa para as filhas. Se também não tiver filhas, a herança deve passar para os irmãos. Se também não tiver irmãos, a herança passa aos irmãos do seu pai. Se o seu pai também não tiver irmãos, a herança passa para o seu parente mais próximo. É esse que ficará com a herança. Esta é a lei válida para os israelitas, tal como o Senhor ordenou a Moisés. O Senhor disse a Moisés: Sobe ali ao Monte Abarim, para veres a terra que eu vou dar aos israelitas. E, depois de a teres visto, irás tu também juntar-te aos teus antepassados que morreram, como o teu irmão Arão já foi. Pois revoltaram-se contra as minhas ordens no deserto de Sim, quando o povo protestava, pedindo água, e recusaram-se a reconhecer a minha santidade. Foi o que aconteceu na nascente de Meriba, em Cades, no deserto de Sim. Moisés disse ao Senhor: Ó Senhor, Tu és o Deus que dá vida a todos os seres vivos, nomeia um chefe para este povo. Um chefe que esteja à sua frente para onde quer que vá, de modo que o teu povo não ande como um rebanho que não tem pastor. Crianças, que passagem bonita nós acabamos de ouvir. Em livro dos Números 27, 17, aprendemos que Deus escuta aqueles que falam com coragem, justiça e confiança. Vimos também que o Senhor cuidava do seu povo e preparava um novo líder para continuar a missão depois de Moisés. Agora vamos entender melhor esta história tão especial. Vamos descobrir quem eram as filhas de Zelofeade, porque elas foram falar com Moisés diante de todo o povo e o que Deus ensinou através delas. Também vamos aprender porque Moisés pediu a Deus um novo guia para os israelitas e como Josué foi escolhido para essa grande missão. Preparem os vossos corações e a vossa atenção, porque esta explicação vai mostrar-nos que Deus nunca abandona o seu povo e que Ele sempre cuida daqueles que confiam nele. 5 mulheres, filhas de Zelofeade, fizeram algo muito corajoso. No tempo em que viviam, nem sempre as mulheres eram ouvidas em público, mas elas não ficaram caladas. Elas foram até Moisés, ao sacerdote Eleazar e aos líderes de Israel, à entrada da tenda sagrada, e falaram com respeito e fé. Elas disseram que o pai delas tinha morrido no deserto. Ele não tinha participado de uma rebelião contra Deus, mas tinha morrido como parte daquela geração que não entrou na terra prometida. O problema era que ele não tinha filhos homens. Por isso, segundo a lei da época, a família dele não receberia terra e o nome dele poderia ser esquecido entre o povo. Então elas fizeram um pedido muito bonito e justo: dá-nos também uma parte da terra da nossa família, para que o nome do nosso pai não desapareça. Elas não gritaram nem reclamaram escondidas. Elas confiaram em Deus e pediram justiça. Moisés, em vez de responder sozinho, fez algo muito sábio: levou o caso a Deus. Ele sabia que precisava da ajuda do Senhor para tomar a decisão certa. E Deus respondeu. Ele disse que o pedido delas era justo. Deus ouviu aquelas 5 mulheres e confirmou que elas estavam certas. Por causa disso, Ele até mudou e organizou melhor as leis de herança, para que outras famílias também fossem protegidas no futuro. Esta história nos ensina coisas muito importantes. Primeiro, que podemos falar com Deus com confiança, como aquelas mulheres fizeram. Segundo, que Deus vê cada pessoa com amor e justiça, não importa se é homem ou mulher, rico ou pobre. Terceiro, que a nossa verdadeira herança não é apenas coisas deste mundo, mas a vida com Deus. E também aprendemos com Moisés que um bom líder não toma decisões sozinho, mas procura a vontade de Deus. Deste modo, vemos que Deus escuta, Deus responde e Deus faz justiça. Deus disse a Moisés para subir ao Monte Abarim e olhar de longe para a terra prometida. Moisés ficou feliz ao ver a terra que Deus prometeu ao povo, mas sabia que não entraria nela. Porque em Meribá, ele e Arão não obedeceram exatamente à ordem de Deus.
Mesmo sendo um grande líder, Moisés também errou, mostrando que todos precisam obedecer a Deus com atenção. Mesmo sendo um grande líder, Moisés também errou, mostrando que todos precisam obedecer a Deus com atenção. Mesmo assim, Moisés não reclamou nem ficou bravo com Deus. Com humildade, aceitou a decisão do Senhor e pensou no povo de Israel, pediu que Deus escolhesse um novo líder para guiá-los e cuidar deles, para que não ficassem como ovelhas sem pastor. Por isso, ele orou pedindo a Deus que desse ao povo um bom líder, alguém escolhido pelo próprio Deus, que conhecesse o caminho certo. Moisés mostrou um coração muito amoroso e cuidadoso com o povo. Tudo isto nos ensina que um bom líder não pensa só em si, mas também no bem de todos, e que Deus nunca abandona o seu povo, sempre preparando alguém para guiá-lo com amor e responsabilidade. E deste modo dou por terminado o tema de hoje. Se gostaram do vídeo, aproveitem para deixar o vosso like.